Compete-me fazer um resumo desta conferência e apresentar algumas conclusões. Portanto, este resumo e estas conclusões vão ser filtradas pelos olhos de um biólogo marinho. E, portanto, há aqui os problemas identificados e os conceitos falados discutidos são muito vastos e, portanto, eu tenho a certeza que não vou conseguir fazer um resumo que satisfaça a todos, está bem? Portanto, eu vou seguir aqui os apontamentos que tenho e, portanto, seja o que for que isto signifique. Portanto, começamos por um painel sobre... logo na manhã, sobre os instrumentos. Foi sobre os instrumentos, não foi? Agora já estou baralhado. Foi a governança, exatamente. Sim. Agora estava a olhar para os participantes e estava a ver que não fazia sentido. E, portanto, uma das coisas que se falou e que se fala sempre, e há aqui coisas que cruzam os diferentes painéis, não é? Pronto, tópicos comuns aos painéis todos. Uma das coisas que se falou foi os custos atuais e futuros, atuais quer dizer passados até este momento, e futuros da adaptação e de mitigação, e como financiar esses custos. Falou-se, portanto, em financiamento proveniente do Orçamento de Estado e dos fundos europeus, a maior parte do financiamento dos fundos europeus, mas há também o financiamento dos portos no sentido em que são eles que fazem a transmissão de sedimentos, não é? De norte para sul, e, portanto, a atividade dos portos, eles estão a internalizar esses custos ambientais da existência de um porto com aqueles molhos. Isto contrasta, e foi um tópico que abordámos durante as audições que tivemos, e inclusivamente, não abordámos, mas, enfim, quase que tocámos esse ponto quando tivemos a audição com representantes de uma das empresas de energia, concessionárias de barragens, que eu não vou dizer qual é que foi, porque eles pediram-nos reserva desses dados. Contrasta com o que se passa com as barragens, não é? Que retêm os sedimentos, mas, portanto, passam para o Estado, para o cidadão, portanto, o financiamento dos custos da falta dos sedimentos no litoral, não é? Pronto. Depois falámos também como articular estes diferentes níveis de decisão. Portanto, falámos em níveis de atuação verticais e horizontais, e uma coisa que foi consensual, aparentemente, é a necessidade de haver um interlocutor comum que seja capaz de integrar estes diferentes níveis de decisão e que tenha a última palavra. Houve alguém que disse isso, tem que haver um instituto, uma instância que tenha o poder de decisão, enfim, e que ajude a compatibilizar estas diferenças de opinião que surgem. E também se falou no facto de esta escada de delegação de competências ter que ser muito bem pensada, porque depende da escala a que estamos a trabalhar. Falou-se também muito depois portanto, como é que as autarquias, sobretudo, as entidades públicas locais, lidam com os interesses privados, com os interesses particulares. E foi mencionado que o jogo está muito desequilibrado, portanto, as autarquias têm dificuldade, os técnicos das autarquias têm dificuldade em lidar com a pressão, como é que eu ia dizer isto, económica, financeira e jurídica, não é, das equipas de advogados que alguns interesses particulares trazem consigo, e, portanto, haveria que haver aqui alguma forma de auxiliar não só as autarquias como um todo, mas os próprios técnicos individuais, que muitas vezes são eles que depois têm que ir a tribunal justificar ou defender-se das decisões que eles têm que assinar. Falou-se também, portanto, isso, mais uma vez, é um tópico que cobre, enfim, estes diferentes painéis, do risco. Portanto, o risco tem que ser também assumido pelos particulares e não apenas pelo Estado. Depois do painel 2, em que se fez uma avaliação do risco que cá está de inundação
futura que nós temos, e também de quanto custam, enfim, em valores estimados, obviamente, os esforços de adaptação e mitigação. Falou-se em determinados cenários, e no horizonte de 2100, que 20 mil edifícios estão em risco de inundação, e o valor, sem considerar serviços de ecossistemas, o valor económico central anda pelos 12 mil milhões de euros até 2100, e isso contrasta com os valores estimados de despesa que há que fazer com medidas de adaptação, que andariam pelos 5 mil milhões de euros, e portanto fala-se aqui assim de uma razão entre adaptação e inação, digamos assim, de 1 para 5 ou de 1 para 3, dependendo enfim, dos cenários e da forma como as coisas são quantificadas. Outra coisa que se falou, e portanto a maior parte das pessoas não tem ideia da premência, não é? Portanto, já disse aqui 2 ou 3 vezes, o futuro está cada vez mais próximo, não é? Por causa desta ritmo que, neste caso, o nível da água do mar está a subir, por causa das alterações, enfim, globais, e não há, francamente, consciencialização, enfim, da sociedade para este perigo. Falámos depois sobre áreas marinhas protegidas, e, portanto, aqui assim a visão foi concentrada no oceano e não em terra. Há aqui assim uma dualidade que foi clara nestes painéis e nestes participantes. Portanto, há instituições e peritos que só pensam naquilo que se passa em terra, há noutros que tentam perceber o que é que se passa no mar também, e não falámos aqui assim sobre gestão de ecossistemas marinhos, falámos sobre, não falámos aqui sobre gestão de ecossistemas terrestres, falámos sobre gestão de ecossistemas marinhos, e portanto há coisas boas, há coisas menos boas, portanto 19% da zona económica exclusiva já está incluída numa área de conservação, independentemente do seu nível de restrição, digamos assim, das atividades que são possíveis, mas apenas 0,1% tem um nível alto de proteção, e portanto nós estamos ainda longe de cumprir as metas que assumimos por força dos diferentes acordos nacionais e internacionais. E relembro, só faz sentido, as áreas marinhas protegidas só realizam, esta ferramenta só realiza o seu potencial quando houver, de facto, zonas onde as atividades extrativas sejam excluídas. Se não forem excluídas, há coisas que melhoram, enfim, não vão piorando, digamos assim, mas não há uma recuperação de ecossistemas, ou essa recuperação é muito limitada. Há aqui uma questão também que eu acho que é relevante, mas vou deixar para daqui a pouco, que é de que é que estamos a falar quando estamos a falar de zona costeira. Daqui a um bocadinho já falo sobre isso. Há outra coisa que ressalta em todas estas intervenções, que é o grande nível de incerteza que nós temos ainda sobre muitos destes processos. Grande parte da incerteza é porque nós não temos dados sobre aspectos fundamentais e processos fundamentais, quer biológicos, quer naturais, quer físicos, quer de organização do território. No painel 3, ora bom, e é aqui que eu ia falar a propósito da escala, não é? Portanto, foi muito claro pela intervenção da Fernanda do Carmo que quando se muda a escala de análise, muda depois a realidade, não é? E, portanto, estamos a falar na zona terrestre em que passamos de 2 km para 500 metros. Isso introduz logo uma diferença nos resultados e naquilo que nós percepcionamos acerca da organização territorial. Agora pensem o que é que se passa no mar, em que, segundo os diferentes diplomas que existem, estamos a falar, eu posso dizer de memória, espero não me enganar, portanto, a faixa de proteção da Reserva Ecológica Nacional são os 30 metros de profundidade, abatimento dos 30 metros. O diploma que regula a aplicação do SPOC diz que a zona costeira vai até ao limite do mar territorial, e o domínio público marítimo diz que vai até ao limite da zona económica exclusiva. Ora, estamos a falar
batimétrica dos 30 metros, uma coisa que está ali assim 1 ou 2 km, o mar territorial que está a limite a 22 km e o limite da ZEE que está a 326 km, ou lá que é. E, portanto, isto do ponto de vista físico e biológico são realidades totalmente distintas. E quando nós estamos a falar de conservação da natureza e a quantificar as áreas que estão dentro ou fora portanto, daqueles metas de proteção, ou quando estamos a falar de regime, ou quando estamos a falar de gestão de recursos naturais, isto faz uma diferença tremenda. Se vocês, eu não vou dar aqui assim uma aula de ecologia costeira, obviamente, não é? Mas pensem só o que é que seria preciso espacialmente para gerir a pesca da sardinha em Portugal. Portanto, pensem nisto e, portanto, vão ver que estes diferentes limites são claramente, na minha opinião e da opinião pelo menos dos ecólogos, são completamente desapropriados. Pronto, falámos também sobre, portanto, nesta hierarquia e interligação destes diferentes instrumentos que temos à nossa disposição, de uma coisa que cruza também todas enfim, grande parte das análises, das conversas que tivemos, é a falta de recursos e a fraca a capacidade que os recursos humanos têm de lidar com estes problemas de licenciamento e de avaliação das propostas de desenvolvimento que surgem às autarquias. E depois falámos também de coisas muito interessantes que já tínhamos abordado durante as conversas que tivemos nas audições até agora, que há aqui um problema da assunção de riscos e essa assunção dos riscos começa logo na incorporação desta sinalização dos riscos nos próprios diplomas dos próprios instrumentos de gestão territorial. E aparece a ver depois aqui assim como é que eu ia dizer, um efeito na cascata, não é? Porque depois eles não se refletem no regime dos POCs, não se refletem na capacidade que as autarquias têm, portanto, os poderes locais têm de lidar com estas questões, porque falta aqui assim uma cadeia de legitimidade que se quebra e que não é completa. Também falámos na solidariedade intergeracional e, portanto, que é a necessidade de fazer com que não sejam as gerações futuras a pagar pelas asneiras que fazemos agora, e isto tem a ver com tudo isto, risco, planeamento, financiamento. Estou quase a chegar ao fim daqui dos rabitos que tenho. E só para terminar, há aqui outra coisa que também é importante. Portanto, há aqui um aspecto muito concreto que falta nesta arquitetura legislativa e dos instrumentos de gestão territorial, que são os planos de estuário. Portanto, eles já estão, conceitualmente já existem, mas ainda não existem na prática, tanto quanto eu consigo perceber. E há outra coisa também que é importante, que é a fiscalização cidadã. Portanto, a atitude dos cidadãos, que depende muito também de uma atitude cultural e que é fundamental para pressionar a administração pública para fazer as coisas como devem ser feitas. Pronto, é tudo por agora. Muito obrigado.